Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, terça-feira da quarta semana do tempo da Páscoa. E juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 10, versículos do 22 ao 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno e Jesus passeava pelo templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. E Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois as minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. E eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos hoje aqui, mais uma vez, Jesus, naquele tempo, sendo questionado se ele era ou não o Messias. Veja quantos milagres, quantas coisas Jesus já havia feito e mesmo assim eles não acreditavam. E Jesus vai dizer: Eu já disse, mas vós não acreditais. E queriam ouvir de novo. Ele ainda continua: As obras que eu faço em nome do meu Pai já dão testemunho de mim. Quer dizer, tudo aquilo que eu fiz já está dando testemunho e dizendo, atestando que eu sou sim o Messias, aquele que haveria de vir. Mas o coração daqueles homens estavam fechados. E talvez, meu irmão, minha irmã, em muitas situações da nossa vida, o nosso coração talvez esteja fechado. Talvez conhecemos o bom pastor, ouvimos o bom pastor, até falamos do bom pastor. Mas será que realmente conhecemos o bom pastor? Será que temos essa intimidade com o pastor? Mas eu digo essa intimidade até o fim, essa intimidade mesmo nos tempos mais difíceis, porque reconhecer o bom pastor, ouvir a voz do bom pastor quando tudo está bem, maravilha. Mas e quando nós estamos passando por uma dificuldade? Será que nós ficamos pedindo provas ainda? Jesus, mas dá um sinal para dizer que o Senhor existe, fala comigo, diz mesmo seu Senhor. Será que nós confiamos realmente quando estamos por uma dificuldade? Que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, que Ele é o bom pastor? Então fica essa questão para cada um de nós. Será que cremos realmente em Jesus Cristo, o bom pastor? Porque falar de Jesus, pregar Jesus como eu estou fazendo, anunciar Jesus, não quer dizer ter intimidade com Jesus. São coisas distintas. E falo isso através, eu não me recordo se eu já falei aqui, falo isso através de um testemunho do próprio padre Christian Shankar. Ele fala da conversão da mãe dele, e daí ele vai dizer que um dia a mãe dele se encontra e se torna uma pregadora, e ali ele ainda não entendia muito bem toda aquela conversão. Ela falava que ela ia pregar. Ele brincava com ela: Mas quer que eu pegue o prego e o martelo? E daí um dia ele vai lá para ver a pregação da mãe dele, e justamente eu lembro porque a pregação era do bom pastor, e ele ali tocado, vendo a mãe dele falar, ele era tocado, ele sabe, disse que ele não compreendia. Acabou a pregação, ele chegou para a mãe dele e falou assim: Mãe, mas como que a senhora falou? Porque as palavras que a senhora falava irradiavam no meu coração, transformavam o meu coração. E falei: Tantas vezes eu já preguei do bom pastor. E ela falou assim: Filho, eu já ouvi você falar do bom pastor. Ele falou: Mas eu estudei, eu fiz teologia, fiz filosofia. Ela falou assim: Sabe qual que é a diferença, filho?
você fala do bom pastor. Eu conheço o bom pastor. E talvez esse conhecer foi por essa dificuldade que ela passou, e a misericórdia do bom pastor alcançou ela de tal forma que ali, nesse encontro pessoal, ela passou a colocar todas as esperanças e expectativas da vida dela em Jesus Cristo. E nós vemos hoje um mundo que tanto fala de Jesus, que tanto prega Jesus, mas que tem tanto medo. A gente vê tanta coisa acontecendo e as pessoas fechadas no mundo, no nosso país, e as pessoas fechadas. Cristãos aterrorizados, como se tudo isso fosse maior que o nosso Deus, fosse maior que o nosso pastor. E Jesus Cristo conclui assim: meu Pai que me deu as ovelhas é maior do que todos. E eu e o Pai somos um. Então, eles são maior do que tudo, do que os nossos medos, do que tudo que acontece no mundo, do que as nossas lutas, as nossas enfermidades. Eles são maior do que tudo e têm tudo isso sob as suas mãos. Eles têm tudo isso nas mãos e conhecem as ovelhas e chama pelos nomes. Então, que nós possamos, no dia de hoje, nos entregar plenamente ao bom pastor. Mais do que falar, do que pregar, do que anunciar, que nós possamos conhecer o cheiro do bom pastor, conhecer, reconhecer, viver e anunciar a vida do bom pastor através das nossas vidas. Então, meu irmão, minha irmã, agora eu faço um pedido, caso tenha gostado, compartilhe nas suas redes sociais, no teu Facebook, no teu WhatsApp, curta esse vídeo e faça um comentário. Quanto maior a curtida, quanto maior o número de comentários, deixe um amém, coloque uma mãozinha, esse vídeo vai alcançando o maior número de pessoas e vocês nos ajudam a evangelizar. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.